Você consegue imaginar o que é estar na presença do próprio Deus? Ver o Criador do universo face a face? O profeta Isaías não precisou imaginar. Ele viveu essa experiência. No ano da morte do rei Uzias, um tempo de incerteza e medo para a nação de Judá, Isaías entrou no templo e teve a visão mais transformadora de sua vida. Ali, ele viu o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. A cena era majestosa, além de qualquer descrição humana. As abas de suas vestes enchiam todo o templo, e acima dele estavam serafins, anjos de fogo com 6 asas. E eles clamavam uns para os outros em um coro celestial incessante: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O som era tão poderoso que os umbrais das portas tremiam, e a casa se encheu de fumaça. Diante da santidade avassaladora de Deus, Isaías foi esmagado por sua própria pequenez, por sua própria imperfeição. Ele não se sentiu digno. Ele se sentiu condenado. Sua reação imediata foi de desespero. Ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Na presença da perfeição, toda a nossa imperfeição se torna evidente. Isaías reconheceu que nem ele, nem seu povo, eram dignos de estar ali. Mas a história não termina em condenação. Deus não o rejeitou. Pelo contrário, ele o purificou. Um dos serafins voou até ele, trazendo em sua mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. Com essa brasa, o anjo tocou os lábios de Isaías e declarou: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Imagine o alívio. A culpa removida. O pecado purificado. E foi somente depois dessa purificação que Isaías pôde ouvir a pergunta que mudaria sua vida e a história para sempre. A voz de Deus ecoou: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Transformado pela graça, Isaías não hesitou. Sua resposta foi imediata, cheia de gratidão e entrega. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aquele encontro definiu todo o seu ministério. Ele viu a santidade de Deus, reconheceu sua própria impureza, recebeu o perdão e respondeu ao chamado. Quando Deus nos chama, a nossa resposta muda tudo. O ministério de Isaías foi marcado por profecias que pareciam impossíveis, que ecoariam por séculos. Cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, em um tempo de crise política e ameaça de guerra, Isaías entregou uma mensagem que desafiava toda a lógica humana. Ele disse: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Emanuel, uma palavra hebraica que significa Deus conosco. Pense na profundidade disso. No meio do medo, da escuridão e da guerra, Isaías trouxe uma promessa de esperança radical. A promessa de que o próprio Deus viria habitar entre o seu povo. Essa promessa não era apenas uma palavra de conforto para aquele momento. Ela atravessou gerações, foi guardada no coração de um povo, até que, séculos depois, se cumpriu de forma literal no nascimento milagroso de Jesus Cristo em Belém. O que parecia impossível já estava perfeitamente desenhado nos planos eternos de Deus. Mas ser o porta-voz de Deus não foi uma tarefa fácil. Isaías pregou fielmente por décadas, talvez mais de 40 anos. Ele era uma voz constante, alertando o povo de Judá sobre o julgamento iminente por causa de sua desobediência e idolatria. Ele falava sobre a necessidade urgente de arrependimento, de voltar o coração para o Senhor. Mas na maior parte do tempo, o povo não queria ouvir. Suas palavras eram incômodas. Chamavam-no de pessimista, de exagerado. Eles preferiam a ilusão de segurança em suas alianças políticas e em sua religiosidade vazia. Mesmo assim, Isaías continuou. Ele sabia que sua missão não era ser popular, mas ser fiel. E essa fidelidade nos ensina uma lição poderosa. Obedecer a Deus às vezes custa caro. A verdade permanece, mesmo quando é ignorada. Lembre-se do contexto de seu chamado. A terra estava em crise. O rei Uzias, que havia reinado por mais de 50 anos, havia morrido. Um vácuo de poder e a instabilidade política geravam medo em toda a nação. Foi nesse exato momento de caos terreno que Deus abriu os céus para Isaías e mostrou a ele uma verdade fundamental. Enquanto tudo na terra parecia desmoronar, o trono do céu
permanecia firme. Enquanto os reis da terra caem, Deus continua reinando, soberano sobre tudo e todos. Essa visão foi a âncora de Isaías, em meio à tempestade. Talvez a profecia mais impressionante de Isaías seja a do servo sofredor. Encontrada no capítulo 53, com uma clareza impressionante, Isaías descreveu alguém que viria no futuro. Ele seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Um homem de dores, que sabe o que é sofrer. Isaías escreveu: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Isaías detalhou que esse servo carregaria as nossas dores e os nossos sofrimentos. Ele seria levado como um cordeiro mudo ao matadouro, sem abrir a boca. Ele seria contado com os transgressores, mas intercederia por eles. Isaías escreveu isso 700 anos antes da crucificação de Cristo. Não era uma coincidência. Não era uma suposição. Era uma profecia divinamente inspirada. Um retrato falado de Jesus, o Messias, que cumpriria cada uma dessas palavras em sua vida, morte e ressurreição. Isaías também não poupou críticas à sociedade de sua época. Ele denunciou o orgulho de Judá, que confiava em sua própria riqueza, em seu poderio militar e, ironicamente, em sua própria religião. Eles praticavam rituais, ofereciam sacrifícios, frequentavam o templo, mas seus corações estavam completamente distantes de Deus. A justiça social era ignorada, os órfãos e as viúvas eram negligenciados. E Deus, através de Isaías, declarou: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma religião de aparência, sem uma transformação genuína do coração, não agrada ao Senhor. Apesar de anunciar o juízo com tanta veemência, a mensagem de Isaías não era desprovida de esperança. Pelo contrário, a esperança era um fio de ouro que costurava todo o seu livro. Ele falou de um remanescente fiel, um pequeno grupo que permaneceria leal a Deus e através do qual a promessa seria mantida. Ele falou de restauração, de um tempo em que o deserto floresceria. E ele pintou um quadro glorioso de um futuro reino de paz, onde o lobo habitará com um cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito, e uma criança os guiará. Uma visão de harmonia e paz perfeitas sob o reinado do Messias. Deus corrige, ele disciplina, mas seu objetivo final é sempre restaurar. Em outra ocasião, o rei Acaz, neto de Uzias, estava apavorado com a ameaça de uma invasão de reinos vizinhos. Isaías foi até ele com uma mensagem simples e direta de Deus: aquiete-se, não tema. Se vocês não crerem, não permanecerão firmes. Em outras palavras, confie no Senhor. Para fortalecer a fé vacilante do rei, Deus ofereceu algo extraordinário. Peça um sinal para você, seja nas profundezas ou nas alturas. Mas o rei, em uma falsa demonstração de piedade, recusou, dizendo que não poria o Senhor à prova. Mesmo assim, Deus deu o sinal, não para Acas, mas para toda a casa de Davi, o sinal de Emanuel, Deus conosco. Quando o nosso medo fala mais alto que a nossa fé, nós corremos o risco de perder os milagres que Deus quer realizar. Séculos se passaram. O povo foi levado para o exílio, como Isaías havia previsto. E quando o tempo da promessa se aproximava, outra profecia de Isaías voltou à vida. Ele havia escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. E então surge João Batista, no deserto da Judéia, pregando exatamente essas palavras, preparando o caminho para a chegada de Jesus. Deus não apenas cumpre suas promessas, ele prepara o caminho para elas com séculos de antecedência. Por fim, Isaías não falou apenas do presente ou do futuro próximo. Sua visão profética se estendeu até o fim dos tempos. Ele viu novos céus e nova terra, onde a justiça habitará. Um lugar de alegria eterna, onde Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Um futuro sem choro, sem dor, sem luto, sem sofrimento. A história humana não termina no caos em que vivemos hoje. Ela termina na promessa gloriosa da restauração final. A vida e a mensagem de Isaías nos mostram um Deus que é santo, mas que purifica, um Deus que julga, mas que restaura, um Deus que faz promessas impossíveis e as cumpre no tempo perfeito. A história não termina na crise, ela termina na promessa. E Deus sempre cumpre
o que diz. Obrigado por assistir. Se esta mensagem te inspirou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Que a fidelidade de Isaías nos inspire a ouvir e a responder ao chamado de Deus em nossas próprias vidas.